Afinal, quem ficou com a herança do Gugu liberado? Olha, a disputa pela herança do apresentador tem muito a nos ensinar sobre perpetuação de patrimônio. Complicado? Nem tanto. Eu chamei aqui para a nossa conversa a professora Viviane Ferreira, da Fundação Getúlio Vargas, que vai contar para a gente como é que a gente evita esses mesmos problemas que estão aparecendo nessa disputa pela herança do apresentador. Viviane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, Mara. Você está acompanhando essa disputa da herança? Tá todo dia, eu estou impressionada, porque eu nem acompanhava tanto o trabalho do Google, mas a herança, a distribuição do patrimônio, assim, está diariamente nas páginas, né? Não, e para quem para quem estuda direito de família e sucessões como eu, cada dia tem uma novidade, né? Parece que é um caso que junta todos os problemas que a gente pode encontrar numa sucessão num único caso. Então, é muito interessante acompanhar e saber o que vai acontecer, né? Pelo que eu vi, quer dizer, além dos herdeiros, que são os filhos que são herdeiros, apareceu um filho novo, né, que fora, na verdade, até anterior ao casamento dele, apareceu o namorado dele, que tinha uma relação estável, e a mulher, a mãe dos filhos dele. Então, assim, eu queria que você desse um panorama para a gente de como isso vai ser encaminhado. Primeiro, quem tem direito a essa herança? No caso do Gugu, Mara, ele deixou um testamento, se não me engano, de 2011, né? E aí tem uma questão, enfim, com qual regularidade, com qual frequência o testamento deve ser atualizado, porque ele faleceu muitos anos depois, então o testamento talvez não refletisse mais o que seria a vontade atual dele no momento da morte, né? Havendo o testamento, a gente tem que dividir a sucessão, no caso dele, que tinha filhos, em duas partes, né? Filhos, descendentes, ascendentes e cônjuge são os chamados herdeiros necessários. São herdeiros que têm direito à metade do patrimônio. O que isso quer dizer? No testamento, o autor do testamento não pode avançar sobre essa metade do patrimônio que é dos herdeiros necessários. Então, o patrimônio ele tem uma parte indisponível, que irá para os herdeiros necessários no momento da morte, e uma parte disponível sobre a qual ele pode dispor em testamento. Então, o primeiro ponto, Viviane, é quem são os herdeiros necessários? No caso dele, né, os herdeiros necessários, como ele tem descendentes, os descendentes eles impediriam que os herdeiros seguintes fossem chamados à sucessão. Então, são herdeiros de primeira classe, os descendentes em concorrência com o cônjuge. Isso é o que o Código Civil diz expressamente. Mas o STF equiparou o companheiro, quem vive em união estável, ao cônjuge para fins sucessórios. Então, o mesmo artigo que a gente aplica para sucessão do cônjuge, vamos aplicar também na união estável. Aí vem o primeiro problema relacionado ao caso do Gugu. Ele vivia em união estável? Vivia em união estável com quem? Porque havia um relacionamento público com a mãe dos filhos, não é? E também agora a gente tem essa alegação de que ele teria uma união estável não com a mãe dos filhos, mas sim com esse namorado, que teria sido o companheiro dele, não é? Para que um dos dois receba a herança, a união estável tem que ser reconhecida. Se for E reconhecida, eles concorrem com os descendentes. é possível reconhecer duas uniões estáveis? Não, não. No final de 2021, Mara, o STF jogou um balde de água fria nos familiaristas que esperavam o reconhecimento da possibilidade de famílias paralelas, né, que a pessoa mantivesse uma união estável paralela ao casamento ou duas uniões estáveis. Né? O STF disse que para fins previdenciários não é possível o reconhecimento, isso impediu também o reconhecimento na área do direito de família. Então, é a primeira união estável que vai prevalecer. Se for reconhecida com a mãe dos filhos, impede o reconhecimento da união estável com o namorado. Então, vamos lá. A primeira, e aí entra como herdeiros necessários. Então, Herdeiros necessários. E o testamento do Gugu não contemplava nem a mãe dos filhos, nem o namorado, né?
Se um dos dois for reconhecido como companheiro, eles foram prejudicados e têm direito a receber parte da legítima, que é essa metade indisponível da herança. O testamento vai ter que ser reduzido. Né? Ok. O segundo ponto é o aparecimento de um novo filho, né? Pois é, aí tem uma discussão, enfim, existe a possibilidade de reconhecimento de investigação de paternidade pós-morte, parece que é isso que esse filho está buscando. Se for reconhecido a paternidade, né, ele também tem direito a uma quota parte dessa legítima. Né? Então, teria que ser reduzido o testamento para fazer o pagamento a ele da parte que lhe compete por lei. São 3 filhos, mais um, né? Vamos deixar a união estável de lado. Ele teria que receber 1/4 dessa metade indisponível. Bem, então, de qualquer forma, a gente tem um problema aí no testamento, que é saber o tamanho do que está liberado para testamento. Porque primeiro tem que definir quem é legítimo, né? Na verdade, nem isso está definido ainda. Ainda uma outra questão, Mara. Se, por exemplo, a mãe dos filhos for reconhecida como companheira, né, se a justiça decidir que havia uma união estável, pode ser que ela tenha direito à meação, que é uma divisão de bens em razão do regime de bens da união estável. Eles não tinham contrato, eles tinham um contrato para a criação dos filhos, né, mas não havia contrato de união estável. E isso significa que o regime de bens vai ser o regime legal, que é o da comunhão parcial. Então, a gente teria que o primeiro passo seria apurar o valor do patrimônio. Primeiro, separar o que seria a meação dela, o que ela recebe em razão do regime de bens, para em seguida verificar qual era o patrimônio do Gugu de fato e o que cada herdeiro deve receber. Em relação ao namorado do Gugu, quer dizer, o namorado do Gugu teria direito, de que forma ele pode provar essa união estável? Primeiro, não pode haver o reconhecimento da união estável anterior, senão a gente teria a situação das famílias paralelas, o que não é admitido. Né? O Código Civil chama essa família paralela, enfim, uma palavra super pesada, mas chama de concubinato. Em regra, não tem efeitos jurídicos. Se for reconhecida a união estável com a mãe dos filhos, ele não é herdeiro, não é meeiro, ele não tem nada a receber. Se não for reconhecida a primeira união estável, aí abre caminho para o reconhecimento da união estável dele. O que a lei exige é que a união seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Esse critério, o objetivo de constituir família, é o critério mais difícil de se comprovar na prática, porque você tem que mostrar para o juiz que havia um amplo suporte moral e material entre aquelas duas pessoas. Né? O STJ ele faz uma diferenciação entre união estável e namoro qualificado, que é quando os namorados vivem juntos, né? Existe um certo suporte financeiro, suporte moral, porém esse objetivo de constituir família não é presente, é futuro. Né? Eles têm a intenção em algum momento de se casar, mas não naquele momento atual. É muito difícil, Mara. É uma situação muito complexa. Ou seja, então, primeiro, é importante definir quem está na legítima. Isso não. Exatamente. A gente sabe que ele tem 3 filhos, né? Esses 3 filhos estão na legítima. Só que não se sabe qual é o tamanho do patrimônio que será dividido entre eles. Se tem mais um irmão ou não, e se a mãe ou o companheiro entram nessa configuração ali dos herdeiros necessários. Exatamente. E a mãe, enfim, o filho, né, o irmão, se for comprovado que realmente existe o vínculo de parentesco, ele tem o direito à mesma quota parte dos outros irmãos, né? Não é permitida a discriminação dos filhos. Uhum. O companheiro vai concorrer com os filhos, não é? Mas recebe no mínimo 1/4. Então, se a gente tiver 4 filhos mais o companheiro ou a companheira receberia pelo menos 1/4 e o restante seria dividido entre os 4 filhos, tá? Eles receberiam uma parte menor até do que o companheiro ou a companheira. Viviane, e como se já não bastasse esse enredo,
ainda tem uma tia. Pois é, no testamento, Mara, é possível nomear um testamenteiro, que é quem vai ser responsável pelo cumprimento do testamento, inventariante, que é quem vai realizar o inventário, apuração dos bens, pagamento de credores, enfim. E também você pode nomear um tutor para os filhos menores. Né? A tia, a irmã do Gugu, ela foi responsável no testamento pela administração do patrimônio. Essa é uma outra questão que é discutida. Isso é muito comum porque, às vezes, há conflito de interesses, né? Entre a pessoa que foi nomeada, inventariante ou testamenteira ou tutora, e os demais herdeiros. É alguém que, por exemplo, não que seja o caso, obviamente, mas que tem acesso ao patrimônio, que pode não informar corretamente o valor dos bens, né? Ali, como existe uma disputa familiar, no sentido de se havia ou não a união estável, é colocada essa posição da administradora do patrimônio em xeque. É, muito confuso. Está bem confuso de acompanhar isso. Agora, o que a gente faz, Vânia, para não ter esses problemas? Porque é possível você fazer um planejamento sucessório, né? Quer dizer, as pessoas não gostam muito de falar sobre morte, mas ela é inevitável, né? Então, como é que faz para que isso não ocorra? Porque quanto tempo, por exemplo, pode levar um processo desse? Um processo desses, com esse grau de litígio, imagina, a gente tem a ação de cumprimento, abertura e cumprimento de testamento, que vai verificar a validade formal do testamento, o inventário, 2 ações de reconhecimento de união estável e uma ação de investigação de paternidade. Então, são muitos processos, isso vai levar muitos anos para ser resolvido. Muitos anos. Durante esse tempo, Mário, o patrimônio pode perder valor. Né? Se você tem uma empresa familiar, né, o principal ativo da herança é uma empresa familiar, essa empresa pode perder participação no mercado, ela pode deixar de funcionar em razão da briga entre os herdeiros, do litígio entre os herdeiros. Então, a morte é um tabu. Né? Nós, brasileiros, culturalmente, não falamos sobre a morte, não pensamos em planejar a morte. Testamento, com frequência, é deixado para um momento onde pode ser depois jogada uma dúvida sobre a capacidade da pessoa, porque geralmente as pessoas buscam fazer um testamento quando já tem uma idade considerável, né? Abrindo margem para a discussão sobre a capacidade, se não havia já uma doença degenerativa, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que o primeiro passo é encarar essa certeza, não é? E lidar da melhor forma possível, pensando na preservação e na continuidade do patrimônio. Preservação, continuidade do patrimônio e até o sustento dos seus herdeiros, né? Porque essas crianças, enfim, jovens, estão acostumados a um padrão de vida que exige um recurso para pagar a escola, para pagar, enfim, todas as demandas dele. Como é que paga isso enquanto o patrimônio está preso nesse litígio? Pois é, assim, é uma situação de todo mundo perde. Né? Ele tinha um testamento, ele fez uma disposição sobre a herança, mas parece que uma das discussões, né, o que a companheira, a mãe dos filhos, alega, é de que quando ele fez esse testamento, eles estavam sofrendo uma crise no relacionamento. Então, ela não foi contemplada no testamento. Né? Só que, imagina, nós estamos falando de uma pessoa bilionária, né, que fez um testamento em 2011 e não atualizou esse testamento. Se ele tivesse atualizado, né, tivesse deixado mais clara qual era a vontade dele, qual era o posicionamento dele em relação à mãe dos filhos, né, essa discussão seria muito mais facilitada. Então, é lógico, o testamento é uma ótima ferramenta de planejamento sucessório, mas é necessário atualizar, né, para que se evite qualquer discussão sobre a atualidade daquelas disposições. Com que frequência você acha que um testamento tem que ser atualizado? Olha, quando houver qualquer mudança significativa, né? Então, iniciado um relacionamento novo ou terminou um relacionamento, né? Flutuação patrimonial, houve uma modificação na composição da herança, é importante atualizar o testamento. E ainda assim, se não houver nada, nenhuma mudança significativa, não é? Talvez de 2
2 a 2 anos, 3 a 3 anos, fazer uma nova disposição para evitar qualquer questionamento. E que mais? Quer dizer, além do testamento, que outras ferramentas? Ele pode usar um plano de previdência, por exemplo, para fazer uma transmissão de patrimônio, deixar um patrimônio ali para a transmissão, para não passar pelo testamento, não, pelo processo, né, pelo inventário. Essa é uma discussão, Mara, enorme, né, no judiciário, se o plano de previdência, especialmente o plano de previdência privado, está excluído ou não da herança, né? Porque o plano de previdência, ele teria, em princípio, a natureza de seguro, não faria parte do patrimônio comum, aquele que tem que ser dividido em razão do regime de bens, não faria parte da herança. Mas quando o plano de previdência privado é utilizado como fraude ao recebimento da legítima, o judiciário pode e determina que seja incluído no inventário. Então, ainda que haja um plano de previdência privada, é importante contemplar no testamento, né, reafirmar aquela vontade e desconfigurar qualquer situação que poderia dar ensejo a uma alegação de que houve fraude, de que se fez o plano realmente para retirar do herdeiro aquele patrimônio. Ou seja, prestar sempre atenção na legítima, ela tem que ser respeitada, mesmo se você usar planos de previdência para fazer a transmissão de patrimônio. Exatamente. Mesmo se for utilizado plano de previdência, holding familiar, né, é importantíssimo, logo no início da conversa com o planejador, fazer um mapeamento de risco, entender qual é a configuração daquela família, qual é a composição do patrimônio, onde eu tenho potenciais problemas. Eu tenho um herdeiro que vive em união estável, ou que talvez possa ser entendido futuramente que vive em união estável, eu tenho que tomar um cuidado maior, né? Levar essas questões em consideração, porque simplesmente fazer um testamento ou simplesmente constituir uma holding não é garantia de que a vontade do titular do patrimônio vai ser respeitada depois da morte. Planejamento sucessório é exercício de autonomia da vontade pós-morte, né? É essencial que se faça de forma que a vontade da pessoa realmente seja respeitada. Para a gente encerrar, aumentou? Você trabalha nessa área, enfim, atende bastante gente nessa área. Aumentou a procura depois do caso Gugu? Mário, eu diria talvez não depois do caso Gugu apenas, mas principalmente com a pandemia. Acho que a questão da morte se tornou mais concreta, né? E não só, porque antigamente, alguns anos atrás, 5 6 anos atrás, planejamento sucessório era algo para a pessoa titular de grandes fortunas. Então, você tem um patrimônio imenso, um patrimônio milionário, e hoje nós atendemos muitas pessoas de classe média que tem um patrimônio que foi construído com muito sacrifício, uma empresa familiar de pequeno porte e que tem essa preocupação. E isso, né, essa preocupação do planejador evita que o conflito familiar se estenda por mais tempo, aumente e conserve o patrimônio, porque é isso. Se a gente for pensar numa empresa familiar, não só os herdeiros vão viver, né, dos frutos dessa empresa, mas a gente tem famílias também que dependem da continuidade, né? Funcionários, né? Exatamente. Para fazer um testamento, a pessoa procura quem? Um advogado, um cartório? Como é que ela faz? Há várias formas de testamento. O testamento pode ser um instrumento, claro, há vários requisitos, presença de testemunha, assinatura de próprio punho, mas a gente tem um testamento particular. Mas, lógico, o testamento por escritura pública, ele tem fé pública, ele tem uma presunção de validade, de veracidade. Vamos supor uma pessoa que tem a idade avançada, mas tem pleno juízo, pleno discernimento, ela pode testar. Se ela testa por escritura pública, é dever do tabelião conferir se aquela pessoa tem capacidade no momento ou não. Depois, na discussão da validade do testamento, para descaracterizar essa capacidade é mais difícil por conta da fé pública do tabelião. Então, o ideal é, lógico, analisar cada caso, né, a situação da pessoa, a situação de saúde, composição do patrimônio, e escolher a forma que dê mais segurança para aquele planejamento. Legal, Viviane, muito obrigada por essa conversa.